Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a experiência de um homem chamado Jacó. Nós já havíamos falado sobre ele nos dois últimos episódios, sobre o seu nascimento, o desejo dele ser abençoado, A gente tratou sobre a bênção da primogenitura. E agora a sua caminhada, o seu encontro com a sua esposa Raquel, uma bênção, toda a sua experiência ali com um sonho que ele teve com Deus. Deus fala, se revela, e há muitos aspectos ali que nós tratamos no último episódio. Mas hoje nós chegamos a um momento ali que Jacó ele vai receber uma ordem de Deus, para que ele retornasse para a casa do pai. E nesse episódio aqui nós vamos chamá-lo de o Val de Jaboque, porque nesse local de um rio ali, uma passagem que há nesse rio, Jacó vai ter outra experiência com Deus. Agora, assim, a luta dele com o anjo, e há toda uma operação ali maravilhosa, na vida daquele homem, que profeticamente também fala das operações sobre a nossa vida. Comigo aqui está o pastor Roberto. Pastor Roberto, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais esse episódio do programa Cronologia Bíblica. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar até lendo um texto, eu gostaria que colocasse, em Gênesis, no capítulo 32, nos versos 22 e 24, pastor Roberto, porque aqui já vai mostrar para nós e enfatizar toda essa experiência que Jacó ele tem ali. É interessante que Jacó ele tem uma experiência sozinho no deserto, e agora novamente, porque mostra dessa necessidade do homem de ter uma experiência pessoal com Deus. Eu não posso viver a sua experiência, a experiência daquele que está do meu lado, mas o momento profético que nós vivemos hoje é de cada um de nós ter uma experiência com Deus. E o texto diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinham. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Então, o texto aqui ele vai mostrar, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma forma mais profunda sobre essa experiência, mas mostra ali esse momento. E qual que era o momento? Jacó ia sair da casa de Labão, com seus rebanhos ali, com as suas esposas, e é importante aqui, esposas no plural, porque naquela época era permitido isso, foi uma imposição feita para Jacó casar com Lia e com Raquel. Isso. Mas agora ele vai voltar, ele não ia voltar apenas para a casa de Isaac, mas ele ia ter que se encontrar com o irmão Esaú, que o tinha jurado de morte há 20 anos antes, e ele não sabia o que iria encontrar ali. E esse momento ali vai selar toda essa promessa de Deus sobre a vida de Jacó. Mas eu gostaria que o pastor aqui até fizesse um resumo cronológico, até para os nossos irmãos, depois que eles forem ler, para eles se situarem o que está acontecendo nesse período. Sim, eu gostaria de colocar o próximo quadro. O próximo quadro ele aborda e mostra as datas. Em 1716, foi quando então Jacó deixa a casa de Labão. Encerra aqui um período, essa transição aqui desse período que ele viveu 20 anos ali com Labão. Ele foi para lá em 1736, fica 20 anos lá, como você falou, trabalha 7 anos e casas em função de Raquel, mas casa-se com Lia, trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel e fica mais 6 anos lá para o trabalho pelo rebanho. E quando ele sai da casa de Labão, encerra esse ciclo na vida dele, agora ele teria esse desafio, que era se encontrar com o irmão. Então a saída da casa de Labão, a luta com o anjo, porque agora ele precisava desse marco na vida dele, porque ele era mais uma ameaça de morte que ele teria que enfrentar, mais uma vez. E ele sabia que ele não teria condição de vencer aquele sozinho. Então a luta com o anjo é justamente para que ele recebesse a bênção. Então em 1716 ainda é o encontro dele com Esaú.
1700 agora é a data aproximada, quando ele retorna a Betel, né? Ali acontece a morte de Raquel, né? Quando ela tem o Benjamim, nasce, né? A parteira diz a ela: olha, você vai ter o filho. Ela dá o nome a ele de Benoni, que é filho da minha dor, mas Jacó disse: não, será Benjamim, filho da minha destra, que significa. Então é 1700, mas ela vem a morrer logo em seguida, ali nesse caminho, chegando em Betel. Inclusive, ela é a única matriarca enterrada, sepultada fora de Hebrom. Né? Em Hebrom há a sepultura ali que Abraão havia comprado, e todos os patriarcas e matriarcas estão sepultadas ali. Raquel é a única que morre ali nesse caminho, então ela é enterrada ali em Betel. E ainda em 1700, o encontro com Isaac já idoso, já por morrer, né? E ele passa então agora a habitar a terra de Canaã. Interessante que quando Esaú faz a promessa de morte, né? Ele fala assim: olha, eu vou matar Jacó quando o meu pai morrer. Sim. Interessante que Isaac continua vivo, né? O pai continua vivo durante toda essa experiência de Jacó. Então, é algo também profundo. Nós até falamos no outro episódio que quando o homem vive essa experiência do pai vivo, ele vai ter todo o livramento. A promessa vai perpetuar, né? Sim. Deus vai conduzir todas as coisas. E isso profeticamente para nós nos mostra que quando a doutrina ela está viva, o projeto de salvação está vivo, quando Deus está falando, você está ouvindo a voz do Senhor, né? Você está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, isso é um sinal de que o Pai está vivo na sua vida, que a salvação está viva. E qual que é o resultado disso? É o que Jacó ele viveu. Ele foi para Harã, ele constituiu família, ele teve os filhos, né? Benjamim é gerado em Harã, mas ele vai nascer no caminho aqui, o 12º filho. Ele vive todas essas experiências. Ele tem um encontro com Esaú, ele vai ter um encontro com Esaú. A morte não vai operar ali, mas a vida, porque Isaac estava vivo. Né? Então isso é muito profundo e importante para nós. Justamente. Mas o tema do nosso episódio aqui é sobre o Val de Jaboque, e há alguns detalhes ali que são interessantes, que estão nos versos de 27 a 31, e eu gostaria até que colocasse o quadro, pastor Roberto, até para que nós pudéssemos falar aqui, porque o texto diz assim: já é o diálogo ali de Jacó com o anjo, porque Jacó separa o grupo ali para segurança, com medo de Esaú vir, se matasse alguns, ele conseguiria ainda ter o livramento de outros. Era a preocupação dele como homem ali, e ele permanece ali até a alva do dia, até em busca de ter uma nova experiência com Deus. Eu tive uma experiência, eu sonhei, eu deitei a minha cabeça sobre a pedra, mas agora a experiência ali naquela passagem ali, daquele rio, né? Aquele acesso facilitado, e aqui profeticamente também fala da pessoa de Jesus, né? Que é esse facilitador, porque ele morre na cruz para levar os nossos pecados, é ele que nos dá o recurso de entrar na eternidade. Jacó tem uma experiência ali. Sim. E o texto diz assim, eu gostaria que o pastor até comentasse assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber, o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. É interessante, pastor Alex, porque aqui Deus muda o nome de Jacó. Jacó, aquele significado de suplantador, de enganador, nessa experiência é mudado para Israel. E voltando até esse aspecto que você disse, Jacó ele deixa para trás a família,
deixa para trás todos para ele viver uma experiência pessoal. E essa realmente é a necessidade nossa, de vivermos essa experiência pessoal. A experiência passada já não servia para ele mais. Nós precisamos buscar uma experiência a cada dia na presença do Senhor. E nessa luta, a Bíblia diz a expressão que fala aqui, né? Lutou com Deus e com os homens. Não é contra Deus. É interessante esse aspecto. Esse aspecto. Né? Porque às vezes a pessoa pode entender que a pessoa está lutando contra Deus. Não, com Deus. É o choro. É dizendo, Senhor, é como a parábola do juiz iníquo, né, que Jesus ensinou. A viúva vai até ele e insiste, e luta, e faça justiça por mim. Ela está lutando por uma causa. Até que o juiz diz assim, olha, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas para que ela não me importune mais, faria a vontade dela. Então essa é a luta do homem nessa hora também com Deus, em função da bênção, da luta pela bênção e pela vida, né? Então naquele momento ali, ele agora havia o desafio de receber a bênção, havia o desafio do tempo que estava passando, era a oportunidade dele. O anjo tinha que ir embora. Né? Agora ele se apega ao anjo, né? E diz, não te deixarei se não me abençoares. A nossa luta hoje é não desistir. É não desistir em momento algum, seja qual for às vezes a adversidade. Nunca desista da bênção, nunca desista de chorar aos pés do Senhor. Às vezes o tempo está passando, às vezes não se vê humanamente recurso, mas vale a pena quando o homem luta com Deus, porque na presença do Senhor é que nós encontramos a resposta, a solução. Jacó não confiava no tempo que havia passado, no esquecimento de Esaú. Jacó não confiava na sua força, na sua força, porque o que ele tinha era um rebanho de ovelhas, crianças, a família, né? Confiar em quem? Mas ele sabia que Deus era poderoso para mudar toda a situação. E é isso que Deus faz. O ensino do Val de Jaboque, ele fica para nós justamente isso, é a nossa luta com Deus. Então, não adianta o homem queixar da sorte. As coisas não estão dando certo para mim. Não, vai para o Val de Jaboque, vai para os pés do Senhor. Vai orar, vai orar, vai buscar a Deus. Né? A nossa luta, a Bíblia diz contra Deus, com Deus e com os homens. Mas a nossa luta com os homens não é contra a carne e o sangue. É espiritual também, é aos pés do Senhor. Embora seja com os homens, mas é aos pés do Senhor que nós vamos ter a nossa Glória vitória. A Deus. E é interessante porque quando nós falamos das nossas batalhas, né, nas nossas aflições, o Senhor Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Geralmente as ovelhas elas procuram o pastor, né, pastor? Entrei numa peleja, né? E eu costumo sempre dizer assim, irmão, nós vamos buscar de Deus para saber o que Deus ele vai nos acrescentar com esta peleja. E é isso que nós vamos ver aqui na vida de Jacó. Ele entrou no Val de Jaboque como Jacó, mas ele saiu como Israel. A Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus, porque ele fala assim, ó, eu vi Deus face a face. Era a pessoa do Senhor Jesus ali, né? Era uma operação de Jesus na vida daquele homem ali, né? Tanto que ele pergunta pelo nome, né? E o anjo ali, ele não fala o nome, mas nós entendemos ali que é a pessoa do Senhor Jesus. E outra coisa, o anjo toca no lado. Quando ele sai do val, ele sai caminhando diferente. Tanto que esse resultado, quando ele se encontra com Esaú ali, não há mais morte, né? Esaú o abraça, eles se reconciliam, né? Eles têm uma experiência ali, e no fervor ali, no calor ali daquele reencontro, Esaú fala assim, olha, vem comigo, vamos para casa, né? Vamos caminhando aqui, vamos à frente nós dois. Mas o resultado do Val de Jaboque é a resposta muito profunda de Israel agora. Porque ele fala assim, olha, eu tenho um rebanho, eu tenho crianças, né? Eu tenho uma família, né? E eu tenho que andar agora no pasto das ovelhas, né? Então esse é um ensino para nós, porque esse mundo, né? Às vezes até os nossos amigos, aquelas pessoas que nos rodeiam, eles vão querer que nós caminhemos
no ritmo deles, no ritmo desse mundo. Mas a igreja que foi marcada pelo poder do sangue de Jesus, que tem uma experiência de salvação, ela vai caminhar diferente agora. Sim. Porque caminhar no pasto das ovelhas é guiada pelo pastor, não pelo pastor Jacó. Porque ele fala assim, olha, eu tenho que andar no pasto das ovelhas, porque é um pastor acima de mim que vai conduzir a minha vida, que me trouxe até aqui, né? E vai continuar me conduzindo. Sim. Então isso é algo muito profundo para nós naquela experiência ali do Val de Jaboque, né? Se cessa isso, né? Jacó se reconcilia ali, ele vai habitar ali em um determinado local. Só que aí Deus agora requer novamente de Jacó uma próxima viagem. Então o Senhor chama Jacó e diz assim, agora você vai voltar lá em Betel. Lá onde você teve o sonho, que você deitou com a sua cabeça sobre a pedra, eu quero que você volte lá. Mas você não vai voltar mais sozinho, né? Porque aí, até o fechamento do nosso episódio aqui, que é um ensino muito profundo para a nossa família, né? Às vezes, se você está assistindo esse episódio e você está vivendo essa experiência gloriosa da salvação em Jesus, e a família, né? E essa experiência, ela é extensiva também aos nossos filhos, a esposa de quem está assistindo, ao esposo, né? A família, porque nós vamos ver aqui nitidamente que Deus ele queria dar uma experiência novamente para Jacó, mas dar uma experiência para os filhos ali, porque Jacó ia passar também. Isaac ia morrer, Jacó ia permanecer mais alguns anos, mas ele iria passar, mas havia uma promessa, a mesma promessa feita para Abraão, para Isaac, para Jacó agora, mas também seria para os filhos, né? Para as 12 tribos de Israel ali, e isso nós vamos ver nos próximos episódios. Mas eu gostaria de ler aqui, são 6 versículos, primeiramente aqui 35 de 1 a 3, diz assim, e depois disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Olha só, não era só dar uma passada em Betel, era habitar em Betel ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó, aí Jacó se volta para a família e diz assim, e todos que com ele, então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Um detalhe interessante aqui, que havia deuses estranhos no meio ali dos filhos, né? Eles vinham de uma experiência, ficaram muito tempo na casa de Labão, e agora a ordem de Jacó era esse. E havia ali 3 pedidos de Jacó, né? Tirai os deuses estranhos. Isso é importante para nós, porque só há um Deus, que é o Deus de Israel. É um único Salvador, um único Deus e Pai, o dono do projeto. O texto continua dizendo assim, purificai-vos, porque é a operação do sangue de Jesus, do Filho, a santificação, e mudai os vossos vestidos, né? Então, é a operação do Espírito Santo, o homem revestido pelo Espírito Santo. Sim. Então, havia essa promessa. Olha, vocês vão agora para um lugar especial, para Betel. Betel quer dizer casa de Deus, mas vocês vão tirar os deuses estranhos, porque há um só Deus, vocês vão se purificar, vão viver a experiência com o poder do sangue de Jesus e a operação do batismo com o Espírito Santo. Então o texto ali, esses primeiros 3 versículos, falam sobre isso e eles vão subir ali a Betel. Pastor Alex, nós vemos assim, que hoje as famílias, nós vivemos um momento de grande influência do mundo, porque no sentido assim, as pessoas têm acesso direto ao celular. A influência do mundo hoje é muito forte no meio da família. As crianças que vão para a escola, mas há uma importância muito grande do trabalho dos pais, assim como Jacó fez aqui. Como você disse, a consciência, existe só um Deus, é a consciência de que nós somos servos desse Deus. O mundo tem os seus hábitos, né? Tira os deuses fora. Aquilo que o mundo cria muitos deuses, não são só imagens, mas aquilo que o homem se apega, aquilo que se torna para ele algo que de toda a sua dedicação. Então é o foco no coração do homem daquilo que é mais importante, que é servir ao Senhor, de ter um só Deus. A questão aqui, né, é purificação,
é uma vida de santificação, a importância, a consciência que precisa de ter, né, dentro do lar, a necessidade da purificação, da santificação e o mudar os vestidos. É o que o pai fez com o filho pródigo, né? Quando chegou, tirou as vestes sujas né, de onde ele veio e dando veste agora de especiais, a veste de salvação. É uma vida santificada, redimida pelo sangue de Jesus. É importante porque nós vemos ali a autoridade de Jacó como pai, né? E nós como pais, né? Você que está aqui, às vezes você tem uma experiência com Deus, mas ainda sua família precisa dessa experiência. Sim. E ele se coloca ali com essa autoridade: olha, vocês vão tirar os deuses estranhos, vocês vão se purificar, vocês vão trocar os vestidos, porque nós vamos a Betel, nós vamos levantar um altar a um Deus, ao Deus que falou comigo e foi comigo no caminho, que me sustentou. Então era um testemunho dele. E essa, às vezes, é uma condição que Deus nos dá também de testemunhar desse Deus tão maravilhoso que mudou as nossas vidas. E nós vamos ver aqui, já fechando o nosso episódio, Pastor Roberto, os últimos 3 versículos, que mostra esse resultado, porque é algo maravilhoso para nós. E aquilo também que Josué lá na frente vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma promessa de salvação para a nossa família, porque o texto é assim: então eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas, né, os pendentes que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto de Siquém. Eles retiram. Interessante que fala da orelha, porque quando o homem toma essa decisão de tirar os deuses estranhos, né, de viver uma experiência com o Deus verdadeiro, Deus começa a falar. Sim. Deus, como falou com Jacó, iria falar com os filhos ali. Sim. E Jacó enterra ali, sepulta, né? O velho homem vai morrer, e eles partiram. Interessante que nessa caminhada, o texto diz assim no verso 5: e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Porque essas caminhadas pelo deserto é o que nós falamos no episódio passado. Eles estavam sujeitos ali às investidas, aos ataques, mas Deus preservou a família ali. Sim. E no verso 6, e assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, e esta é Betel, a casa de Deus, e ele e todo o povo que com ele havia. Olha que coisa maravilhosa. Jacó, ele chega ali e ele olha para trás. Ele vê os filhos, ele vê ali as esposas ali, ele vê o seu gado, ele vê todos, ninguém se perdeu. Então essa é uma grande promessa, né? Até para você que está nos assistindo. Às vezes nós oramos pelos nossos familiares, mas essa promessa aqui, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós vamos chegar a Betel, né, na casa de Deus, e nós vamos olhar e nós vamos ver: os nossos estão aqui. Nenhum se perdeu, né? Deus, ele guardou. E para fechar aqui, Roberto, até esse episódio, a Bíblia fala no verso 7 que Jacó edifica um altar ali e ele muda o nome daquele lugar. É muito interessante. Sim. Isso, porque era Betel, e ele chama aquele lugar de El Betel, né? El Betel. Betel é casa de Deus, mas ali agora o El ali é Deus, o Deus da casa. Então fica aqui essa experiência para você que está nos assistindo, que Deus, ele não quer que você conheça só a casa dele, né? Não conheça só um nome numa placa, mas que você tenha uma experiência profunda com ele, né? Esse é o grande desejo do Senhor. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele saiu jurado de morte, foi mudado, conseguiu uma família, mudou o seu nome, mudou a sua forma de andar, e agora o final da vida de Jacó, nós podemos dizer que é quase o final da vida dele. Ele fala assim: olha, esse lugar aqui chama El Betel. Eu conheço o Deus que mudou a minha vida. Glória a Deus. Né? Glória a Deus, né? Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, nós queremos nos despedir aqui. Pastor Roberto, a paz do Senhor Jesus, né? A paz do Senhor, Pastor Alex, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor a você que está nos assistindo, e continue, né, assistindo os conteúdos da TV Manaim, das plataformas digitais, na TV por assinatura, nas TVs abertas. Desfrute e viva essa experiência com Deus. A mesma experiência que Jacó teve, Deus, ele tem para a sua vida. A todos a paz do Senhor Jesus.